Olá, amigas, olá, amigos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as expressões que estão rodando nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais. Essas expressões que podem, inclusive, definir uma eleição. E a frase de hoje é a seguinte: se o PT ganhar, o Brasil vai se transformar numa Venezuela. Bom, muitos têm esse medo. E nós não podemos menosprezar o medo alheio. Nós temos que combater esse tipo de distorção, esse tipo de fake news, com informação. Primeiro, então, vale ressaltar que o próprio Bolsonaro já elogiou veementemente o Chávez. Em 1999, ele disse que o Chávez era a grande esperança da América Latina. E disse ainda que gostaria que a sua filosofia, a filosofia do Chávez, fosse implementada aqui no Brasil. Além disso, vale lembrar que o próprio Chávez, ele era militar, assim como é o Bolsonaro e o seu vice, Mourão. Vários e vários especialistas dizem que o risco do Brasil se transformar numa Venezuela é justamente se Bolsonaro ganhar, que seria um governo civil, autoritário, com o apoio militar. E o Bolsonaro seria uma espécie de liderança, uma espécie de salvador da pátria que surge numa democracia fragilizada. Exatamente o que aconteceu com Hugo Chávez na Venezuela e depois com o seu sucessor, Nicolás Maduro. Além disso, o segundo ponto é que o PT já governou o Brasil. São 12 anos de governo petista, de normalidade democrática, antes das eleições de 2014, que depois disso foram sabotadas pelo Aécio Neves, pelo Eduardo Cunha, enfim. São 12 anos de governo petista e o Brasil não se tornou uma Venezuela, muito pelo contrário. No governo Lula, nós tivemos uma diminuição em 50% do nível de pobreza no Brasil, segundo o IBGE. O mesmo IBGE diz que em 2014 nós tivemos a menor taxa de desemprego da história. Além disso, o PT reforçou as instituições democráticas, como o Ministério Público, a Polícia Federal, etc. Portanto, não tem nenhum lastro na realidade esse medo do Brasil se tornar uma Venezuela. Agora, o Brasil pode sim se tornar uma das 4 coisas que eu vou citar agora, caso o Bolsonaro seja eleito. A primeira delas é um esboço da Alemanha nazista da década de 30. A Alemanha nazista, ela eliminava as minorias, os que pensavam diferente, em prol de uma superioridade moral, intelectual, religiosa, em prol de uma superioridade racial. E nós temos visto isso mesmo nas eleições, declarações do candidato em relação às minorias, os seus apoiadores têm praticado a violência em nome disso. Então nós temos esse primeiro grande risco. O segundo grande risco é nós nos transformarmos no Chile ditatorial do Augusto Pinochet, que, apoiados pela CIA dos Estados Unidos, mataram vários opositores, cercearam as liberdades individuais, tiraram o direito do voto, da eleição. Essa é a segunda possibilidade. A terceira é nós nos transformarmos nas Filipinas, nas atuais Filipinas, do Rodrigo Duterte. Pouco se fala das Filipinas, mas num regime de pseudo-combate às drogas, o governo do Duterte já matou quase 10 mil pessoas. É um governo execrado pela mídia e pela comunidade internacional. Inclusive a própria ONU já declarou aversão ao governo filipino, ONU que o próprio Duterte já criticou, do mesmo modo que já fez Bolsonaro. E por último, nós podemos nos transformar na Argentina, do Maurício Macri. A Argentina hoje está quebrada. A direita brasileira, quando o Macri foi eleito, exaltou a sua eleição, disse que seria a salvação da Argentina, e hoje nós vemos justamente o oposto. O governo Macri, ele propôs um programa econômico neoliberal. E a proposta do Guedes, que é o ministro da Fazenda do Bolsonaro, é um neoliberalismo ainda mais selvagem. Hoje, há vários desempregados, muitos, milhares de desempregados na Argentina, há saques nos estabelecimentos comerciais, ou seja, a população argentina está no caos. Portanto, meus amigos, é preciso informação para que nós votemos com consciência, para que nós não nos tornemos nem a Venezuela do Maduro e do Chávez, nem a Argentina do Macri, nem o Chile do Pinochet, nem as Filipinas do Duterte e nem a Alemanha nazista da década de 30. Espero ter contribuído. Um grande abraço.